Oi, eu estou aqui com a Mia, ela quer participar. Vamos lá, eu estou com 77 anos, né, ou seja, na 78ª volta em torno do Sol, né? Então vocês desculpem, né, eu vou fazer este vídeo é de improviso. Eu fiz uma colinha aqui, mas está uma confusão, né? E os meus neurônios, né, já estão meio... A quilometragem rodada está bem acentuada, tá certo? Então eu peço desculpas em alguma falha, né? Deixa eu só fechar aqui para a Mia se divertir lá fora. Vamos lá. Eu vou explicar o título de início, né? O que significa o retorno ao centro, né? Antes, uma palavrinha. Nós estamos numa mega transição planetária, não é mesmo? É uma mega transição planetária que foi prevista, né, e está sendo sinalizada enfaticamente pela astrologia, né? A astrologia ela sinaliza de uma forma, né, total, ampla, né, que nós estamos numa mega transição planetária. Entendeu? Então a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que é astrologia, que é a mãe das ciências, que está no colo de Deus, né? O que a astrologia pode fazer para nós, né, nessa mega transição planetária? Afora ela sinalizar, né, prever, né, antever, tá? A mostrar, revelar cenários possíveis, né? Afora isso tudo, esse vasto trabalho da astrologia, vamos dizer, macro, né? Envolvida na política, né? etc., na ética, né? O que ela pode fazer? Certo? Será que ela pode dar um passo além? Pode fazer ela tem um mega papel, né? Se tem uma ciência que precisa ter um mega papel, uma mega função nesse momento, é a astrologia. Apesar das aparências, não é mesmo? Tá certo? E das dificuldades, né, inerentes a uma ciência que é considerada a ovelha negra, não é mesmo? Na área do conhecimento. Bom, então, vamos lá. Antes de Galileu, né, a Terra, né, era o centro do universo, inclusive o centro do sistema solar, né? E o homem que estava na Terra era um ser superior. Vocês concordam? Era um ser superior, apesar de tudo, né? Um ser superior à moda da época, mas era um ser superior, tá? Século XV, né? XVI. Tá? Agora, depois de Galileu, né, quando Galileu observou as luas de Júpiter, né, as de Saturno e outros eventos astronômicos, né, siderais, depois dessa descoberta do Galileu, que o Galileu comprovou, né, as ideias do Copérnico, né, entendeu? A Terra, ela foi rebaixada, ela virou planeta, virou um planeta, né, um planetinha, tá? Um planeta, e com isso o homem que estava na Terra foi rebaixado. Foi rebaixado. Certo? Infelizmente, né? Foi rebaixado. E o que aconteceu? O paradigma da competição, ele foi impulsionado. E posteriormente ele foi impulsionado mais ainda, né, com o advento do pensamento evolucionista, o qual, diga-se, até hoje, né, considera que genomicamente, ou seja, biologicamente falando, certo? Nós, seres humanos, estamos muito próximos dos animais, né? O que deu uma prevalência maior ainda, né, e continua dando, ao paradigma da competição. Então hoje
o ser humano, né, ele sobrevive para competir, né? Infelizmente, não é mesmo? É o que a gente assiste hoje, né? As notícias. Ele sobrevive para competir. Muito bem. Como nós podemos mudar isso, né? Essa mega transição planetária, ela está sugerindo, vamos dizer hoje, que existe um paradoxo, né? De um lado, nós estamos preparados para a era que a astrologia sinaliza, que é a era de Aquário, ou seja, a consequência dessa mega transição será desembocar na era de Aquário. Tá? Mas antes disso nós estamos assistindo um paradoxo. Tá? O paradoxo qual que é? Tecnicamente, na dimensão física, nós estamos preparados para a era de Aquário, né? Pela internet. Nós somos uma aldeia global. Temos condições de sermos mais ainda uma aldeia global, cada vez mais. Tá, com o avanço da internet, etc, etc. Tá, agora, por um outro lado, psiquicamente, nós somos assim irresponsáveis, entendeu? Pelo planeta, né? Veja as notícias atuais, pelo planeta, certo? Pelos animais, totalmente responsável, certo? E por nós mesmos. Né? A vida para nós hoje não tem significado. Né? É um acaso, obra de um acaso que pode muito bem ser exterminada, a vida na Terra. Tá? Então, essa irresponsabilidade, ela está com os dias contados. De acordo com a astrologia, lá no futuro, certo? Que tomara não seja tão distante, está lá a era de Aquário, a era da cooperação, a era comunitária. Tá? A era do aguadeiro, Tá certo? Então o que acontece? A gente pode antever esse aspecto positivo, né? Ou seja, a necessidade da gente nós nos tornarmos responsáveis, né? Pelo planeta, né? Pelos animais e por nós mesmos. Agora, para que isso aconteça, não sei se vocês concordam, é preciso que nós voltemos ao centro, quer dizer, nós precisamos retornar ao centro, de onde nós fomos tirados, certo? No século XVI pelo Galileu, né? Kepler, Copérnico, tá? Nós fomos retirados do centro, né? Então, nós precisamos retornar ao centro para nós nos tornarmos responsáveis e podemos realizar a era de Aquário gradativamente na sua plenitude. Muito bem. Não sei se vocês concordam, para que isso ocorra, certo? É preciso que aconteça algum evento, né? Algum evento, né? Do mesmo jeito que no século XVI, XV para XVI, aconteceu o evento Galileu, nós precisamos de um outro evento agora, né? Entendeu? Então, o evento, não sei se vocês concordam, é a biologia, está nas mãos da biologia. A biologia encontrar nas profundezas genômicas, né, escondidinha lá, uma macro diferença entre animais e homens. No DNA, na informação molecular. Ah, mas o projeto humano já está decifrado. Isso não significa que se conhece o genoma por inteiro. O genoma equivale, esse universo genômico que contém a memória do homem, o genoma físico, tá? Acessível gradualmente, né? Ele é da mesma natureza que o sideral que nós observamos, né? Esse universo sideral, onde os astrônomos a cada semana descobrem algo novo, né? O James Webb, os telescópios, etc., o Hubble. Vocês compreendem? E mesmo os astrólogos, né? As suas astrólogas descobrem uma série de outras características siderais desconhecidas, quer dizer, o universo sideral, onde astrônomos e astrólogos e astrólogas trabalham, ele é infinito, ele é desconhecido ainda, apesar de ser relativamente conhecido, aparentemente, né? E com o genoma da mesma forma, tá? Ele é ultra conhecido, o genoma humano. Só que esse ultra conhecido ainda é pouco.
tá? Existe uma matéria desconhecida, independente do nome que se dê a ela, matéria escura, etc, etc. Tá certo? Então existe porque a astrologia, nós astrólogos podemos ajudar numa coisa, nós temos uma mente mais aberta, tá? Mais aberta para amplidão cósmica. Então o conhecimento ancestral, ele sugere, certo, que o homem é o inverso do animal. Existe uma frase lapidar: o homem é o inverso do animal, o animal é o inverso do homem. Pois essa inversão, ela tem que estar no genoma, vocês concordam? Ela está no genoma, certo? Não está só em dimensões, além da física, outros corpos, tá? Ela está no corpo genômico também. Porque senão o genoma não teria utilidade nenhuma hoje em dia. Tá? Através dele nós podemos curar doenças, mas acontece que nós estamos olhando na frente uma possibilidade de um desastre nuclear, quer dizer, não vai adiantar nada, certo? Se não mudar o paradigma. Tá certo? Então, o genoma contém um segredo. A astrologia pode ajudar da seguinte forma, mais profunda. Tá? Então, vamos pensar juntos, gente. A astrologia, o ponto de partida da astrologia é o zodíaco. O zodíaco é o evento mais fundamental da astrologia, é o fundamento, é o cenário, né, no qual os planetas atuam. Sem esse cenário não há peça teatral, não há o karma. Tá? Então vamos nos acostumar com esse cenário, né? Esse cenário, o zodíaco, ele é fundamental. Quem fala da essência do zodíaco, da importância da formação do homem, é a Helena Petrovna Blavatsky e o Rudolf Steiner. Tá? Eles têm a apostila, a Helena tem o Doutrina Secreta, né? Os 6 volumes, 2 deles falam isso, e o Antropogênese e Cosmogênese, e o Steiner tem apostilas, né, sobre as hierarquias espirituais e a formação do zodíaco e do homem, em paralelo. Tá? Então o zodíaco é muito importante. Agora, olha bem que interessante, gente. Vamos aprofundar um pouco, daí não vamos entrar na área da filosofia da astrologia. Primeiro, sair um pouco da palavra astrologia e ir para a filosofia, ou seja, distanciar um pouquinho dos astros, o que não é fácil. Temos que distanciar dos astros para enxergar a astrologia, né? Porque nós interpretamos muito a astrologia como literalmente a ciência dos astros, da influência dos astros no homem. E a influência dos animais no homem? Que é o fundamento. A gente esquece. Né? O círculo das 12 ações. Certo? Muito bem. Então, vamos pensar juntos. O zodíaco, ele é o ponto de encontro entre os animais dentro de nós, astrologia, com os animais fora de nós. Vocês concordam? É o ponto de encontro, olha bem, é o ponto de encontro entre os animais dentro de nós com os animais fora de nós. Por exemplo, uma pessoa do signo de touro, signo touro, o touro está dentro da gente, certo? Ela é tão impetuosa como o touro que está ali no pasto. O touro que está no pasto também é impetuoso. Então o zodíaco é um fato concreto. As formas animais são concretas, não são só simbólicas. Vamos sair do simbolismo. Tá certo? Essas palavras, né? São muitas palavras envolvidas, né? Muitos conceitos. Bom, então o zodíaco sendo o ponto de encontro entre os animais dentro de nós, ou seja, do ser humano, e os animais fora de nós, ou seja, dos animais, ele deve conter o segredo da diferença entre animais e homens, da macro diferença. É uma diferença estrutural, gente, não é pontual. Tá certo? Diferença pontual seria um eventual gene da fala, que é próprio dos seres humanos e não dos animais. Aí está uma diferença, mas não é uma diferença pontual, é uma diferença estrutural, qualitativa, que está aqui. O conhecimento ancestral sugere. Tá? Ninguém está sugerindo, é o conhecimento ancestral. Tá certo? Agora, olha que interessante, mais ainda,
não há formas animais, mesmo arquetípicas, como as zodiacais, sem os correspondentes genomas. Vocês conhecem alguma forma animal sem genoma? Não tem, não há. Mesmo arquetípicas como as zodiacais. Se referem a animais concretos, dentro de nós ou fora de nós. Tá? Certo? Quer dizer, então essa diferença animal-homem que está escondidinha no zodíaco e nas profundezas genômicas, certo? É uma diferença genômica. Genômica. O zodíaco é um evento genômico, gente. Tá? Então, isso é próprio de uma filosofia da astrologia. Olha bem, nós estamos distanciando um pouco dos astros. Estamos nos fixando no zodíaco, indo para o fundo, para o início, para a origem. Tá? Para que aconteçam os karmas individuais e coletivos nas 12 casas da atividade humana, através dos planetas, da sinalização planetas, regentes, etc. Tá certo? Então nós estamos antes, em vez de a gente ir para cá, ó, a gente está indo para cá. Certo? Tá? Essa diferença, né? O zodíaco, então, contém um segredo. Olha bem. Essa diferença, uma perspectiva dessa diferença genômica, né? Dessa diferença macro diferença genômica entre animais e homens, né? Escondida nas profundezas do DNA, ela é exposta no site astrologiasensorial.com.br. A diferença que está ali exposta é a diferença arquetípica. Compreende? Diferença animal-homem, né, genômica, arquetípica, ou seja, é baseada nos animais zodiacais, que são os animais privilegiados, de acordo com textos escritos da Helena Blavatsky. Há certos animais, formas animais, que são privilegiadas, as zodiacais. Tá certo? Então, existe essa diferença, ela é exposta, é uma diferença arquetípica, ou seja, ela serve de molde, ela é um molde para a diferença real, né, a ser descoberta no futuro, é uma perspectiva, no futuro não tão distante, tomara Deus, né, pelas biólogas, quem sabe as biólogas, né, as mulheres. Né, nós homens não demos certo, não é mesmo? Né, nós estamos num ponto terminal, né? Nós homens, né? Vida política, né? Os cenários, né? Fizemos as religiões, né? As filosofias, até as ciências, mas e deu essa confusão toda, estamos num beco sem saída. Das mulheres que tem que, né? Então essa diferença vai ser detectada, tomara Deus, pelas biólogas, né? Da biologia evolutiva do desenvolvimento. Vocês entram no Google, Evodevo é o apelido, né? Tá? Que estuda, que investiga a formação das formas animais e humanas, né? Ou seja, o período gestacional de animais e homens. Tá certo? Então, serve de molde. Tá certo? Então, se vocês conhecerem, né, biólogas que não sejam preconceituosas em relação à astrologia e vice-versa, astrólogos que não sejam preconceituosos em relação à biologia, vocês divulguem, né? É um tema a mais, né? Enquanto está no ar, né? Porque a gente não sabe, como nós estamos numa época ainda hoje de anti-era de aquário, tudo pode acontecer, então a gente não sabe até quando que o site vai ficar no ar, né? Depende da nossa vontade, né? E esse site, ele pode, o conteúdo dele pode ilustrar na área da filosofia da astrologia, servir de impulso para outras pessoas que talvez estejam fazendo as mesmas ideias, estejam desenvolvendo o mesmo tipo de pesquisa. Não estamos sozinhos, ninguém está sozinho aqui. Quando sai uma pesquisa de um lado, aparecem outros equivalentes. Né? É quântico, é um fenômeno quântico. Né? Tá certo? Então, vai acontecer o que eu ia falar é o seguinte, olha, me atrapalhei por causa dos meus neurônios. A biologia, então, vai descobrir, num primeiro passo, detectar essa diferença. Esse é o primeiro passo. Daí já vai começar a mudar um pouco o paradigma. Não vai entrar a astrologia no início. Né? O que a gente está se referindo é que no início,
em um certo momento as biólogas vão detectar uma diferença entre animais e homens. Existe. Estrutural. Aqui, no genoma. Não vai entrar sorologia. Tá? Agora, essa diferença ela vai ter que ser interpretada. Entende? É da mesma forma que, por exemplo, que os eventos surpreendentes da física quântica, que deixaram muitos físicos malucos, né, que vieram da física clássica, da relativista, né, quando chegaram na quântica, falaram, meu Deus do céu, isso é impossível. Né? Então, a física quântica, aqueles fenômenos, né, com as partículas subatômicas, incríveis, né, eles tiveram uma interpretação. E quem interpretou foi o conhecimento oriental. Né? Quer dizer, esses fatos modernos, recentes, contemporâneos, estão sendo interpretados pelo Oriente. Vídeo tal da física, do Capra, ele interpretou, começou a dar vazão a essa interpretação, né? Revelando essa interpretação, por muitos, né? Newsborn, etc. Tá certo? Vai acontecer o mesmo aqui, olha. Primeiro passo, a biologia vai descobrir. Já vai ser uma coisa meio interessante, não é mesmo? Assim, surpreendente. Né? E daí, depois de um tempo, a astrologia vai entrar na dança para interpretar o resultado. Certo? Isso tudo, esses dois passos, estão expostos no site. Né? Estão implícitos no site. Tá? www. Certo? A diferença animal homem no DNA.com.br. Certo? Então vocês têm muito material, quem se interessar. O site é longo porque tem que ser longo. Porque ele vai lá a fundo numa perspectiva, né, do conhecimento ancestral, né, que é sugerida, como falei, pela Helena Blavatsky, né, que é poderosa, né, sinceramente, né, e pelo Rudolf Steiner, né, que foi extremamente didático, enquanto a Blavatsky é meio caótica nas suas explicações, né, tá? O Steiner é mais didático, né, pedagógico. Tá? Então os dois falam, né, sobre essa perspectiva indiretamente. Tá joia? Será que eu esqueci alguma coisa? Deixa eu abrir para as gatas. Ai. Vem cá. Vem cá. Deixa eu ver se terminou alguma coisa, gente. Eu estou lendo aqui, ó. Não, acho que é só isso. Então, a conclusão final é o seguinte. A astrologia ela tem um papel fundamental de fazer o ser humano voltar ao centro. Retornar ao centro. Certo? E a única forma é essa. Nós não podemos retornar ao centro do jeito retroagindo o nosso planeta, tá, na condição de levá-lo à condição de centro do sistema solar, né? Fazer a Terra ocupar o lugar do Sol novamente, né? Como no século XV. Tá? Não é possível. Seria um desastre astronômico. Entendeu? Desastre, né? O único jeito é a biologia mesmo encontrar uma macro diferença. Macro, que por enquanto não é incentivada. Eu juro que eu vou terminar o vídeo agora, tá? Ela não é incentivada na área da biologia. Ninguém fala nisso. É incrível, certo? Não há perspectiva nenhuma da ciência contemporânea, né? A partir da sua ciência mãe, nesse contexto que estamos falando, né, que é a biologia, de estabelecer uma diferença genômica, né? No meio dessa crise entre evolucionismo e criacionismo, né? Os dois totalmente separados, certo? E, né, o evolucionismo preso na palavra macaco e o criacionismo na palavra Deus, quer dizer, não, cada um vai para o lado. Você entendeu? Quando o pensamento evolucionista vai se encontrar com o criacionista e o criacionista vai se encontrar com o evolucionista. Vai encontrar com Darwin. Lógico. Tá? E o evolucionista vai encontrar com os criacionistas, lógico. Meu Deus do céu. Tá? Um abraço a todos, a todos. Eu vou fazer outros vídeos, gente. Mas de improviso, assim, meio maluco. Tá? Que eu não consigo mais fazer vídeo bonitinho. Entende? No canal YouTube tem bastante vídeo, né? Alguns até certinhos. Mas eu não consigo mais, viu? Tem no Instagram. Eu, sinceramente, não consigo mais, né?
entendeu? Como eu falei, na 78ª volta não dá, né, o freio de mão, né? Sei lá, o acelerador, né? Os neurônios, as sinapses estão meio confusos. Tá joia? Então, um abraço a todas, obrigado pela paciência, né, e a todos, tá? E até a próxima oportunidade.